Segunda Crônicas, capítulo 12. Mas assim que Roboão adquiriu fama e se tornou poderoso, ele e o povo abandonaram a lei do Senhor. Por causa dessa infidelidade ao Senhor, o rei Sisaque, do Egito, atacou Jerusalém no 5º ano do reinado do rei Roboão, com 1.200 carros, 60.000 cavaleiros e um enorme número de soldados de infantaria formado de egípcios, líbios, suquitas e etíopes. Ele tomou as cidades fortificadas de Judá e dentro de pouco tempo chegou a Jerusalém. Então o profeta Semaías se encontrou com Roboão e os líderes de Judá de todas as partes do país, pois eles tinham fugido de Sisaque para Jerusalém, porque ali era mais seguro. O profeta Semaías disse a eles: Assim diz o Senhor, vocês me abandonaram, por isso eu abandonei vocês e os entreguei nas mãos de Sisaque. Então o rei e os líderes de Israel se humilharam, confessaram os seus pecados e disseram: O Senhor foi justo no que fez. Quando o Senhor viu que eles se humilharam, mandou Semaías dizer: Já que vocês se humilharam, não vou usar Sisaque para derramar a minha ira sobre Jerusalém. Mas vocês serão seus servos e deverão pagar uma taxa a ele todos os anos, para que aprendam a reconhecer a diferença entre servir a mim e servir aos reis de outras nações. Quando Sisaque, rei do Egito, conquistou Jerusalém, levou todos os tesouros do templo e do palácio. Levou também todos os escudos de ouro de Salomão. O rei Roboão substituiu os escudos de ouro por escudos de bronze e deixou o capitão da guarda do seu palácio encarregado para cuidar deles. Sempre que o rei ia ao templo, os guardas levavam os escudos e depois os levavam de volta para a casa das armas. Quando o rei Roboão se humilhou, a ira do Senhor afastou-se dele e ele não foi completamente destruído. Na verdade, mesmo depois da invasão de Sisaque, ainda havia muita coisa boa em Judá. O rei Roboão firmou-se no poder em Jerusalém. Ele tinha 41 anos de idade quando começou a reinar e reinou 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor havia escolhido dentre todas as tribos de Israel para ali manifestar a sua presença. A mãe dele era uma amonita e se chamava Naamá. Ele foi um mau rei, pois na verdade nunca procurou de coração agradar ao Senhor. Os demais acontecimentos da vida de Roboão estão registrados nas histórias escritas pelo profeta Semaías e pelo vidente Ido no registro de famílias. Não deixou de haver guerras entre Roboão e Jeroboão. Quando Roboão morreu e foi enterrado com os seus antepassados na cidade de Davi, seu filho Abias foi o novo rei. No 18º ano do reinado de Jeroboão, Abias tornou-se o novo rei de Judá e reinou 3 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Micaías, filha de Uriel de Gibeá. Logo no início do seu reinado, houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias foi à batalha com 400.000 soldados valentes, bem treinados, contra 800.000 soldados igualmente valentes e bem treinados, comandados pelo rei Jeroboão. Quando o exército de Abias chegou ao monte Zeramaim, na região montanhosa de Efraim, o rei gritou: Jeroboão e todo o exército israelita, ouçam-me! Será que vocês não sabem que o Senhor, o Deus de Israel, prometeu mediante uma aliança de sal dar para sempre o reino de Israel a Davi e seus filhos? Mesmo assim, o rei de vocês, Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, rebelou-se contra o seu senhor. Toda uma quadrilha de desocupados se juntou a ele, desafiando Roboão, filho de Salomão, porque ele era jovem, estava com medo e não foi capaz de fazer frente a eles. Na verdade, vocês pensam que podem derrotar o reino do Senhor quando esse reino está nas mãos dos descendentes de Davi? O seu exército é 2 vezes maior do que o meu. E vocês têm esses bezerros de ouro que Jeroboão fez para vocês, chamando-os de deuses de vocês. Não foram vocês que expulsaram os sacerdotes do Senhor da família de Arão e os levitas, e em lugar deles colocaram sacerdotes dos deuses de outros povos?
Do mesmo modo que os povos de outras terras, vocês aceitam como sacerdotes qualquer indivíduo que se apresente com um novilho e 7 carneiros para ser consagrado e tornar-se sacerdote daqueles que não são deuses e que vocês adoram. Mas quanto a nós, o Senhor é nosso Deus, e nós não o abandonamos. Somente os descendentes de Arão são nossos sacerdotes, e só os levitas podem ajudar os sacerdotes no seu trabalho. Eles queimam sacrifícios ao Senhor toda a manhã e toda a tarde, ofertas queimadas e incenso de perfume agradável ao Senhor. E colocam os pães da presença sobre a mesa santa, e as lâmpadas do candelabro de ouro são acesas todas as tardes, pois nós tomamos todo o cuidado em seguir as instruções do Senhor, o nosso Deus. Mas vocês abandonaram Deus. Assim vocês podem ver que Deus está do nosso lado, Ele é nosso guia. Os sacerdotes do Senhor, tocando trombeta enquanto caminham, vão guiar-nos na batalha contra vocês. Povo de Israel, não lutem contra o Senhor, o Deus dos seus antepassados, pois vocês vão sair perdendo. Nesse meio tempo, Jeroboão tinha mandado em segredo uma parte do seu exército dar a volta por detrás dos homens de Judá e apanhá-los de surpresa. Assim, Judá ficou cercado com os inimigos por trás e pela frente. Quando o exército de Judá se virou e viu que estava cercado pela frente e por detrás, clamou ao Senhor. Então os sacerdotes tocaram as trombetas e os homens de Judá deram um brado de guerra. Enquanto eles gritavam, Deus derrotou Jeroboão e todo o exército diante do rei Abias e os homens de Judá. Os israelitas fugiram dos soldados de Judá e Deus os entregou em suas mãos. Naquele dia, Abias e seus soldados mataram 500.000 soldados valentes de Israel. E os israelitas foram derrotados pelos homens de Judá, pois estes confiaram no Senhor, o Deus de seus antepassados. Abias foi atrás dos soldados do rei Jeroboão, tomando as cidades de Betel, Gessana, Efron e os povoados vizinhos. Jeroboão, rei de Israel, nunca mais conseguiu recuperar o poder enquanto Abias viveu. Por fim, o Senhor feriu Jeroboão e ele morreu. Enquanto isso, Abias, rei de Judá, ficou muito forte. Ele se casou com 14 esposas e teve 22 filhos e 16 filhas. Os demais acontecimentos de sua vida e de suas palavras estão registrados na história escrita pelo profeta Ido. 2 Crônicas, capítulo 14. O rei Abias morreu e foi enterrado com os seus antepassados na cidade de Davi. O seu filho Asa se tornou o novo rei de Judá e houve paz na terra durante os 10 primeiros anos do seu reinado. Asa tomou todo o cuidado para obedecer ao Senhor, o seu Deus, fazendo o que é reto aos olhos de Deus. Ele derrubou os altares dos deuses estranhos e os altares idólatras que havia nos montes, e queimou as colunas sagradas e cortou em pedaços as vergonhosas imagens de Azerá. Ele exigiu que toda a nação de Judá buscasse o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e obedecesse às suas leis e aos seus mandamentos. Também retirou das montanhas os altares idólatras e os altares de incenso de cada uma das cidades de Judá, por isso Deus deu paz ao seu reino. Ele também construiu cidades protegidas por muros em toda a terra de Judá, aproveitando o período de paz. Ninguém lutava contra ele naqueles tempos, porque o Senhor os protegia. Então, ele disse ao povo de Judá: agora é o tempo para construir as cidades com muros fortificados, com torres, portões e trancas. A terra é nossa, porque temos buscado o Senhor, o nosso Deus, e Ele nos tem concedido paz. E assim eles executaram esses projetos e tiveram sucesso. O exército que o rei Asa tinha em Judá era de 300.000 homens fortes, armados com escudos e lanças. O exército dos benjamitas tinha 280.000 homens, também armados com escudos e arcos. Os dois exércitos eram formados por homens valentes e bem treinados. Então ele foi atacado por um exército de 1 milhão de soldados vindo da Etiópia, com 300 carros de guerra, comandados por Zerá. Eles avançaram até a cidade de Maressa. O rei Asa saiu com seus soldados para lutar contra eles e se colocaram em posição de combate no vale de Zefetá, perto de Maressa. Então Asa pediu socorro ao Senhor, o seu Deus, e disse: ó Senhor, ninguém mais pode ajudar-nos. Aqui estamos nós, fracos, contra esse exército poderoso.
Ajuda-nos, ó Senhor, nosso Deus, pois confiamos no Senhor para livrar-nos e em seu nome atacamos esse enorme exército. Ó Senhor, o Senhor é o nosso Deus, não permita que simples homens derrotem o Senhor. Então, o Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e do exército de Judá. Os etíopes fugiram, e Asa e seu exército foram atrás deles até Gerar, e todo o exército etíope foi destruído de maneira que não sobrou nenhum homem. Eles foram destruídos diante do Senhor e seu exército. Então, o exército de Judá saqueou uma enorme quantidade de coisas deixadas no campo de batalha. Então, eles atacaram todas as cidades daquela região de Gerar, e o terror do Senhor veio sobre todos os moradores. Como resultado, levaram enorme quantidade de coisas daquelas cidades também. Eles não somente tomaram tudo que as cidades tinham, mas atacaram também os acampamentos de gado e levaram grandes rebanhos de ovelhas, cabras e camelos antes de voltarem para Jerusalém. 2 Crônicas, capítulo 15. Então, o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Oded. Ele saiu para encontrar-se com o rei Asa, que estava voltando de guerra. Ouça-me, Asa e todo o exército de Judá e de Benjamim, disse ele. O Senhor estará com vocês enquanto vocês estiverem com ele. Sempre que vocês procurarem o Senhor, vão encontrá-lo. Mas se vocês deixarem o Senhor, ele deixará vocês. Durante muito tempo, o povo de Israel não tem adorado o verdadeiro Deus e não tem tido sacerdotes que o ensinem. O povo tem vivido sem as leis de Deus, mas sempre que eles, em suas dificuldades, se voltaram novamente para o Senhor, o Deus de Israel, e buscaram o Senhor, ele deixou-se achar e os ajudou. Nos tempos de revolta do povo contra Deus, não houve paz. A nação enfrentava problemas de todos os lados. Os distúrbios aumentavam em toda parte, havia guerras externas e dentro do país uma cidade lutava contra outra, pois Deus castigava o povo com todo tipo de desgraças. Mas vocês, homens de Judá, continuem firmes no bem e não percam a coragem, pois vocês vão receber a recompensa. Quando o rei Asa ouviu esta mensagem vinda da parte de Deus por meio do profeta Azarias, filho de Obed, criou coragem e destruiu todas as imagens que havia na terra de Judá e de Benjamim e nas cidades que ele havia tomado na região montanhosa de Efraim, e restaurou o altar do Senhor que estava em frente do pórtico do templo do Senhor. Depois ele reuniu todo o povo de Judá e de Benjamim e também os que haviam saído de Israel, pois muitos tinham vindo dos territórios de Efraim, Manassés e Simeão em Israel, e passaram para o lado do rei Asa quando viram que o Senhor, o seu Deus, estava com ele. Eles vieram a Jerusalém no terceiro mês, no ano em que o rei Asa estava completando 15 anos de reinado, e ofereceram sacrifícios ao Senhor de 700 bois e 7.000 ovelhas e cabras. Esses animais faziam parte do saque do campo de batalha. Então fizeram um acordo de adorar somente o Senhor, o Deus de seus antepassados, de todo o coração e de toda a alma, e concordaram que qualquer pessoa que não buscasse o Senhor, o Deus de Israel, deveria morrer, jovens, idosos, homens ou mulheres. Em voz alta, ao som de trombetas e clarins, eles juraram lealdade ao Senhor. Todos estavam felizes por haverem feito este acordo com Deus, pois o fizeram de todo o coração e de livre vontade. Eles desejavam Deus mais do que tudo, e ele deixou que o encontrassem e deu paz a eles em todo o país. O rei Asa tirou a sua avó Maaca da posição de rainha-mãe, porque ela havia feito uma imagem vergonhosa de Aserá. Ele derrubou a imagem, despedaçou-a e queimou-a perto do córrego de Cedron. Embora os altares idólatras não tivessem sido derrubados em Israel, o coração do rei Asa foi totalmente fiel ao Senhor durante toda a sua vida. Ele trouxe de volta para o templo os vasos de prata e de ouro que ele e seu pai haviam dedicado ao Senhor, e não houve mais guerra até o 35º ano do seu reinado. 2 Crônicas, capítulo 16. No 36º ano do reinado de Asa em Judá, o rei Baasa de Israel declarou guerra contra Judá e construiu a fortaleza de Ramá, a fim de tomar conta da estrada que ia para Judá.
A resposta de Asa foi tirar a prata e o ouro do templo do Senhor e do próprio palácio e enviar tudo ao rei Ben-Hadad da Síria em Damasco com esta mensagem: vamos renovar o acordo que havia entre o seu pai e o meu pai. De acordo com esse acordo, o seu país protegeria o nosso e o nosso país protegeria o seu em caso de necessidade. Estou enviando a prata e o ouro, com isso espero que você rompa o acordo que fez com Baasa, rei de Israel, de maneira que ele me deixe sossegado. Ben-Hadad concordou com a proposta do rei Asa e ordenou aos oficiais dos seus exércitos que atacassem Israel. Eles conquistaram as cidades de Rijon, Dan, Abel-Maim e todas as cidades de Naftali que serviam de armazém. Logo que Baasa, rei de Israel, ouviu dizer o que estava acontecendo, parou a construção de Ramá e abandonou o plano que tinha de atacar Judá. Então o rei Asa e o povo de Judá foram a Ramá e levaram as pedras de construção, as madeiras, e usaram esse material para construir Geba e Mispá. Naquele tempo, o profeta Hanani veio a Asa, rei de Judá, e disse: já que você confiou no rei da Síria em vez de confiar no Senhor, o seu Deus, o exército do rei da Síria escapou de suas mãos. Você não se lembra mais do que aconteceu aos etíopes e aos líbios com seu enorme exército, com todos os seus carros e cavaleiros? Mas naquele tempo você confiava no Senhor, e ele entregou todos em suas mãos. Pois os olhos do Senhor passam por toda a terra, para cima e para baixo, procurando pessoas que tenham um coração íntegro para com ele, de maneira que ele possa mostrar o seu grande poder para essas pessoas. Que tolo você tem sido! De agora em diante você terá guerras. Asa ficou tão irado ao ouvir essas coisas que mandou o profeta para a prisão. E Asa maltratou uma parte do povo naquela ocasião. Os demais acontecimentos da história da vida de Asa, do começo ao fim, estão escritos no livro da história dos reis de Israel e de Judá. No 39º ano do seu reinado, Asa foi atacado por uma doença nos pés. Embora sua doença fosse séria, em vez de buscar ajuda no Senhor, ele foi buscar ajuda em médicos. Assim, no 41º ano do seu reinado, Asa morreu e foi enterrado com seus antepassados. Eles o enterraram no túmulo que ele havia mandado abrir na cidade de Jerusalém. Ele foi colocado no leito perfumado com especiarias e vários perfumes, e queimaram grande quantidade de incenso em sua honra.